Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach, esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, por que não dizer sua qualidade de vida. E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV. Nosso sempre muito obrigado. E todo mundo que nos acompanha pelo YouTube, @HajaCerto. Se você ainda não faz parte dessa comunidade que cresce a cada dia, vem fazer parte com a gente. YouTube, Instagram, Facebook. E hoje, gente, a gente está trazendo uma querida e a gente vai falar um negócio muito importante. A gente vai falar dos males que assolam grande parte da sociedade. Mas primeiro deixa eu apresentar aqui a Luciane Bonfatti. Seja bem-vindo, Lu, ao nosso programa. Eu que agradeço estar aqui, espero ser útil. Gente, olha, eu vou contar para vocês, eu estou tentando trazer a Lu tem um tempão, mas as agendas não batem, a correria, né? Esse mundo louco, né, Lu, que a gente vive, né? Verdade, Aldrin, está bem corrido, acho que para todo mundo ultimamente, né? Parece que o tempo realmente está bem diferente de antigamente, não sei. Não, ninguém prova, né? Mas eu não sei, acho que as coisas estão mais curtas, assim, passando muito rápido. Eu acho que a Terra está rodando mais rápido também. Mas, eu Lu, acho. hoje eu quero trazer esse assunto de grande importância, que é isso que a população vem passando, essa crise do pânico, né? Que a gente vê tanta gente passando por isso. E aí, Lu, eu sei que você trata muita gente aí, você tem um consultório que você recebe muita gente, e tem gente com esse problema que bate a sua porta direto, não é isso? Isso, a crise do pânico é uma coisa que está sendo muito recorrente aqui no consultório, né, porque eu acho que devido também à pandemia, né, o estresse todo que as pessoas foram passando ao longo da pandemia, a cada dia eu tenho, assim, pacientes recorrentes se incomodando ou startando crises de pânico. Ô, Lu, Isso. e você falou o negócio do vínculo com a pandemia, né? Porque a crise de pânico, eu sempre brinco que é o seguinte: o medo, é importante a gente ter o medo, porque o medo evita que você faça besteira, né? O pânico que não é legal, porque o pânico te paralisa, né? O pânico te faz até deixar de pensar de forma correta. E o que você atribui isso, Lu? Você vê assim, por exemplo, igual você citou aí, a pandemia gerou muito isso, né? Essa insegurança, porque quando eu não tenho uma insegurança, eu crio uma ansiedade. E a crise do pânico, ela vem da ansiedade, não é isso? Eu posso fazer essa leitura assim? Não só pode, como deve. Porque o que acontece? Existe o transtorno de pânico e a síndrome do pânico, né? Então vamos só esclarecer isso, porque eu acho que tem pessoas aí que podem estar assistindo e que podem falar, nossa, será que eu tenho, não tenho, ou um parente, né? Então, assim, o transtorno de pânico a gente caracteriza quando as crises de ansiedade passam a ser mais sequenciadas toda semana. Então, você acaba tendo, assim, 2, às vezes até 3 crises durante a semana. E se torna um transtorno quando é uma sequência, você passa a ter 1 ou 2 ou 3 sequenciais ao longo da semana. E a crise de pânico, só a crise, é quando você tem uma crise que é súbita, inesperada, que ela vem do nada. Ela é pontual, então, essa crise ela é pontual, né? A crise é pontual, só que a partir do momento que você starta você pode estar startando outras. Então, por isso a importância de entender o que está acontecendo e cuidar logo no início, né? Pode falar. Isso é igual uma analogia com o problema, porque o problema é o seguinte: na hora que ele chega, você tem que resolver ele pequenininho, porque depois de cresce ele fica mais difícil de ser resolvido, né? A crise também é assim, na hora que você identifica ela, se você não cuidar daquilo, aquilo pode virar uma recorrência também, e cada vez mais grave, mais pesada, é isso? O pânico, normalmente, vamos diferenciar um pouquinho. As pessoas, eles falam assim, nossa, eu fui assaltada ontem, e hoje, agora eu estou em pânico. Não é isso.
Quando você tem um evento, por exemplo, traumatizante, estressante, mas pontual, por exemplo, fui assaltada, isso vai te trazer um trauma, mas não necessariamente uma crise de pânico. O pânico, ele vem normalmente de algo que está sendo recorrente já há algum tempo, em que o cérebro, a gente tem um limite, na verdade, de aceitação das coisas ruins. Sabe, nós temos um limite ali, que vai mais ou menos de 1 ano a 3 anos, em que a gente aguenta lidar com coisas ou sequências ou eventos ruins. Por exemplo, uma pessoa que trata de um parente com Alzheimer em casa, né, e que vai vendo a degradação da doença e essa pessoa em sofrimento, ou começa uma crise no trabalho, uma crise, né, em que, sei lá, a empresa começa a ir mal, muitas cobranças, tudo que sai de uma coisa, de uma sequência normal e passa a ser muito desgastante. Então, esse estresse diário vai sendo acumulado e chega um momento em que o cérebro fala, opa, não estou aguentando. Então, ele traz, ele meio que, como se você se sentisse assim, fragilizado, e ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Tanto que as crises de pânico, normalmente elas vêm, não é em seguida dos acontecimentos, né? Aos pouquinhos vai acontecendo, mas assim, um dia onde a hora que está tudo bem é que o evento acontece, que starta essa crise. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela vem há 1 ano, 2, nessa pegada assim, muito puxada, e aí ela tira férias. Às vezes ela vai startar essa crise nas férias. Nossa, que... Ou dormindo. Eu estou com uma paciente que acabou tendo uma crise de pânico dormindo, e ela acordou e tinha certeza que estava infartando, e ela já tinha noção, porque tinham outras pessoas na família e tal, mas ela ainda assim achou que ela estava infartando, correu para o hospital, porque realmente é uma sensação horrível de morte. Ô Lu, e inclusive é isso que eu queria que você citasse para a gente também, o seguinte, porque a crise de pânico, ela pode ser silenciosa, mas ela é muito atípica para quem sente, né? Quem sente fala assim, realmente eu estou passando por um momento, eu vou morrer, né? A pessoa fica naquele desespero, porque é tão pesado que ela acha que ela vai morrer mesmo, né? E aquele negócio, eu estava vendo um estudo clínico, dependendo da crise de pânico, se você não tratar, ela pode desencadear um problema mais sério, sim, porque é o seu cérebro que está no comando daquilo, né? Eu gosto muito de brincar, porque tem gente que se acomete de doenças por acreditar que está com a doença, e muitas vezes nem está ainda. Ele se acomete e daqui a pouco ele desenvolve aquela doença, né? Então a crise é muito isso. E como ela é uma doença silenciosa, entre aspas, porque eu não vejo a pessoa sangrar. A pessoa simplesmente ela está com um problema dentro da cabeça dela, vamos falar assim, né? Uhum. E aí, nesse formato dela ser silenciosa, ela é difícil de diagnosticar, e muitas vezes a pessoa fica assim, será que eu estou, será que eu não estou, é um evento recorrente, é um evento simples, e aí você começou a dar a dica já, mas o que mais que a pessoa pode identificar, que ela tem como característica da crise de pânico, Lu? Então, porque assim, o que seria, né, a maior ansiedade que você pode ter, né, o transtorno do pânico é a maior ansiedade que você pode ter no menor, numa duração menor de tempo. Uma crise de pânico ela vai ter uma duração de mais ou menos de 20 a 40 minutos. Parece pouco, mas para quem está tendo essa crise, é uma coisa assim absurda, é um tempo enorme. Mas a ansiedade, o que é? São pensamentos que começam a ser intrusivos. O que é um pensamento intrusivo? Aqueles pensamentos que vêm sem a gente estar querendo pensar, mas normalmente sempre negativos. Então é assim, é uma coisa que você começa com medos, você começa a pensar que tudo vai dar errado, que aquela pessoa, principalmente pessoas que a gente tem mais contato, que a gente ama, pessoas parentes, a gente acha que aquela pessoa vai morrer ou que a gente vai morrer. Esse tipo são pensamentos mais pesados, né, que vai acometendo o nosso cérebro. Para ser uma crise de ansiedade, né, para ser constatado como crise, ela tem que acontecer com algumas características. Então, o que a pessoa pode estar sentindo? Ela vem acompanhada de uma sudorese absurda,
onde a pessoa, sabe quando dá aquela queda de pressão que às vezes a gente sente e que aquilo, a gente fala, meu Deus, não... Né, o que tá ela molha a roupa, tipo assim. Ela molha a roupa, ela encharca a roupa. Então vem uma sudorese muito grande, vem uma palpitação enorme, uma taquicardia. Por isso que as pessoas acreditam que às vezes estão infartando, porque é uma dor súbita mesmo, uma dor forte. Vem uma sensação de falta de ar, vem enjoo, pode vir uma dor de barriga associada, porque é um nó que dá no estômago. Pode ter que é a contração do tubo digestivo, né, que a gente fala. Pode ter uma sensação de irrealidade naquele momento em que ela está passando mal, ela meio que assim, pode se sentir meio zonza, perdida no espaço. Que é uma depersonificação mesmo que ela sente, né? Ela fala assim, meu Deus, aonde eu estou, o que eu estou fazendo? Então, vem tudo isso, pode ser que venha tudo isso junto, ou pode ser que venha algumas características, depende do grau que esse pânico está chegando, né? Então, assim, às vezes, assim, as mãos gelam, as partes... os membros inferiores ali, os membros inferiores... Isso. Então, por quê? Porque é real que está acontecendo uma descarga naquele momento de noradrenalina, de adrenalina. Então, os efeitos colaterais que a pessoa sente são reais. Então, se ela for num hospital, por exemplo, e for medir a pressão vai estar... Vai estar alterada, né? Totalmente alterada. Tirar a pulsação, vai dar uma alteração na pulsação também, quer dizer, não é uma frescura da pessoa, não é chilique como antigamente falavam. As pessoas falavam muito sobre isso. Antigamente as pessoas tinham a síndrome do pânico, mas eram tratadas nos hospitais como uma síndrome com chilique mesmo. Tinha até o adjetivo, ela é chiliquenta, né? Isso, chiliquenta. E normalmente eles davam o quê? Quando não sabiam o que era, porque aí faziam outros tipos de exames e não aparecia nada. Então o que eles faziam? Davam ou uma bezetacil, que era de praxe, não sabe o que era, a bezetacil mandava para casa. Isso, que era para tudo. Ou assim, Novalgina e medicava-se só com Novalgina e também mandava para casa. Por quê? Porque aí a pessoa ia para casa e passava. Né? E aí a pessoa fala, não sei, eu tive um chilique mesmo, porque eu não tive nada. E claro que passa, porque a crise de pânico passa. Ela passa. Se você der 40 minutos, ela vai passando, né? A pessoa vai voltando a si e tá tudo bem, ela vai seguir. Só que o problema é passar por isso, né? E ver que tá tudo bem. Naquele momento em si, né, Lu, a pessoa acha que aquilo é o fim, né? Acabou. Ô, Lu, e uma coisa é o seguinte, por exemplo, os dois grandes males da humanidade é a depressão e a ansiedade, né? E aí vem o seguinte, a ansiedade cada vez mais forte se manifesta como crise, né? Então, assim, eu gosto muito de falar que é o seguinte, todos esses dois grandes males, eles só ocorrem quando você não está no momento presente. Porque a depressão é o seguinte, é alguma causa que eu perdi um relacionamento que eu gostava, eu perdi um emprego, eu perdi um dinheiro, é alguma perda que eu tenho, que eu fiquei deprimido, que eu deixei de ter um benefício que eu tinha. E a ansiedade é uma dúvida. Será que eu vou conseguir aquele emprego? Será que eu vou conseguir relacionamento? Será que eu vou ficar sozinho? Será que alguém vai morrer que eu gosto? Então, assim, e é também reflexo que você não pode mexer mais, que é no passado, e o outro é no futuro, que você também não consegue mexer no futuro até que você trabalhe no presente. Então, eu gosto muito de falar com as pessoas sobre isso, porque acaba que no coach a gente passa por esses momentos também de terapêutico, vamos falar assim, né? Porque eu falo com gente dessa linha toda aí. E eu gosto muito de trazer isso o seguinte para as pessoas. Eu falo assim, gente, vamos imaginar o pior cenário que possa acontecer, principalmente com quem está com ansiedade. Eu falo assim, olha, vamos imaginar o pior cenário que possa acontecer. Vamos supor que você está buscando um emprego, que você está desempregado e você está ansioso porque aquele emprego é sexta-feira, parará. Vamos pensar no pior cenário. O pior cenário é o seguinte, é você voltar igual você está aqui. Você já domina, não vou te falar que sua vida está boa, está ruim e tal, mas você já domina isso aqui, você não está morrendo com esse cenário atual. Então, o pior cenário, ele não existe.
ele já é o cenário que você está vivendo, se você considerar ele pior, né? E aí, eu gosto muito de colocar nessa linha, porque é o seguinte, uma brincadeira que a gente fala é assim, como eu falei com você do problema, quanto menorzinho você resolver ele melhor, né? Fica mais fácil, né? O filhotinho é mais fácil de resolver. E existe um negócio do problema, é o seguinte, quando o problema aparece, o que as pessoas têm mania de fazer? Por exemplo, vamos imaginar que essa caneta aqui é um problema. E ela apareceu do nada, né? Não é assim? Aparece do nada. E ele está aqui. Você sabe uma sugestão que eu tenho? Não se um problema que do mesmo jeito que ele apareceu, ele resolve sozinho. Aí tem gente aí que já deve estar assim, ih, tá doido. Nossa, que? O problema resolve sozinho? O detalhe é o seguinte, Lu, se a gente morrer agora, não vai ficar nenhum problema esperando a gente ressurgir. Todos vão ser resolvidos. Então, quer dizer, o problema resolve independente da minha vontade. A solução que ele vai dar pode não ser boa para mim. Então, se eu corro esse risco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá pegar aquele problema quanto menorzinho melhor e resolver ele logo. E aí, o que faz? Só que o que é o grande problema do problema? É que o problema surgiu, aí sabe o que a pessoa faz? Ela fala assim, nossa, apareceu um problema. Aí o problema fica aquilo, ó. O problema fica na frente da vida da gente. E aí a nossa vida deixa de ter sentido, por quê? Porque o problema está aqui. Então, o que eu sempre oriento as pessoas? Apareceu um problema? Vem cá, analisa, deixa eu ver que problema é esse. Ah, entendi, isso aqui é um problema, eu tenho que resolver. Eu vou pôr ele aqui, para mim não esquecer dele, mas a minha vida continua aqui. E aí, o que eu faço? Eu não tenho que resolver ele filhotinho? Então, eu vou resolver ele o quanto antes, mas sem parar a minha vida. Entendeu? Então, assim, quando você fala isso, o problema perde a importância dele. Você consegue resolver muito mais fácil. Por isso que eu brinco do filhotinho, entendeu? Tá. Não, realmente, sempre que você pega um problema, se você tentar identificá-lo e tratar desse problema, quanto mais rápido você pega, até uma doença, né? Mais fácil você resolve, né? É claro que existem oscilações aí, por exemplo, às vezes a pessoa vem um problema onde a pessoa já está numa depressão, então vem mais um problema mediante a depressão que ela já está. Então, assim, aí fica muito difícil, porque a pessoa, quando ela está deprimida, ela realmente não enxerga luz no fim do túnel. Então, por isso que eu falo sempre assim, aqui mesmo um exemplo que você deu, né? O que poderia ficar pior? Eu trabalho com os meus pacientes assim, eles chegam, me trazem o problema e falam, tá, ok, mas vamos no pior cenário? Isso é uma coisa que eu trabalho muito. Qual é o pior cenário para isso? E aí, dentro disso, eu vou mostrando alguns caminhos, né? Que eu não vou apontar qual é o caminho da pessoa, mas eu vou mostrar alguns que existem, que quando a pessoa está envolvida no problema, ela não enxerga. Então, se você fizer isso, pode acontecer isso, se você vier por aqui, você pode chegar em tal coisa, e assim a gente vai caminhando. E também, quando você coloca do problema de pegá-lo pequeno, eu falo, presta atenção, se é um problema que daqui uma semana também não vai te trazer grandes mudanças, provavelmente é uma coisa que já vai se resolver. O duro é quando você não tem esse controle ou quando as pessoas são hipercontroladoras. Sim. Tem pessoas que não conseguem nem delegar, né, os problemas, tem pessoas que precisam desse controle para tudo, o tempo todo, sejam com pessoas, com o profissional. Então aí realmente vai acontecendo isso, a pessoa vai estressando, né, ao longo do tempo, e chega uma hora que ela não dá mais conta. E aí, por isso que a importância do autoconhecimento, de você ter uma pessoa para estar avaliando, meio que junto com você algumas coisas, para te mostrar as possibilidades, porque é assim. Eu sempre falo, quando um médico, por que um médico às vezes não opera, sei lá, a esposa, né? Ou vice-versa, a esposa não opera, a médica não opera, porque entra o envolvimento afetivo. O emocional, e quando a gente, né, coloca o emocional, esquece. Você não consegue ter a mesma habilidade ou rapidez de raciocínio que às vezes um médico ali naquele momento ele precisa ter. Né? Porque às vezes assim, ou é isso ou é aquilo, é naquele segundo. Entrou emocional, mexeu, já talvez não seja a melhor decisão. Né? Então, a pessoa se retira e coloca uma outra pessoa. E é mais ou menos isso a psicoterapia. Ela vem para isso. Para te mostrar, olha, você não está fraco, mas você está num momento em que você não está conseguindo avaliar, né? Então, assim, as pessoas precisam parar de pensar que
a psicoterapia vem como ou aconselhamento, ou como que a pessoa é fraca, a pessoa não tem nada a ver. É clarear, fazer com que a pessoa consiga se transformar numa liquidez maior, porque os problemas vão continuar. Eu não vou aqui tirar o problema de ninguém, mas a gente consegue mostrar, né, e fazer com que a pessoa caminhe aí por entre as pedras de um jeito mais fácil, de conseguir resolver os problemas mais com um objetivo, né, objetivando assim, com um acerto maior, do que ficar ali nadando e perdendo o fôlego. E eu gosto muito de falar o seguinte: se você entrar em qualquer problema, eu não estou falando para ser negativo não, tá, gente? Presta atenção. Mas se você entrar em qualquer problema sabendo que a possibilidade não existe, né? Eu quero pedir um dinheiro emprestado para um amigo meu que eu estou passando dificuldade. O não é certo. Se você entrar assim, você vai brigar pelo sim, né? Você vai contra-argumentar em cima disso. E às vezes, tanto na depressão quanto na ansiedade, são problemas que têm fatores externos, sim, né, que vão trazer aquilo, mas ele é totalmente desenvolvido dentro da mente da gente. Né? É você que cria esse problema, vamos falar assim, porque você vai somatizando, você vai... Aí vira aquilo que você falou no comecinho do programa. A pessoa já não consegue ver luz no fim do túnel, porque ela parou para pensar, ela pensa naquilo. É igual quando termina relacionamento. Então, quem é largado do relacionamento, quem é abandonado, vamos falar assim, ele sofre muito, por quê? Porque a música que antes era de forró, hoje ele chora, porque lembra da ex-mulher ou do ex-marido. Né? Então fica aquele negócio. Por quê? Porque o cérebro dele está condicionado ali. Então tudo que ele está vivenciando vira em função daquilo. Então por isso que a pessoa não consegue ver a luz no fim do túnel. E aí, Lu, é importantíssimo identificar isso, porque às vezes vai ter que entrar até com medicamento, né? Para tirar ela dessa zona ali, porque senão ele não consegue pensar realmente, né? Porque tudo são os pensamentos, né? Então, assim, é tudo como nós conduzimos mesmo diante a nossa vida, né? Como lidar com os problemas quando eles chegam, de novo, porque os problemas vão vir. E então, assim, por exemplo, uma pessoa, ela lembra, no fim de um relacionamento, ela lembra das coisas boas, até eu brinco, falo assim, você não lembra por que você separou? Né? Você não lembra que você terminou? Não, então volta. 3 dias você vai lembrar por quê rapidinho. Porque a gente tem essa tendência, o ser humano, a lembrar das coisas boas mesmo, nesse término de relacionamento. Aí fica um saudosismo, né? Fica aquela né? O relacionamento podia ser cheio de problema, mas como você foi abandonado, você fica com aquele saudosismo. Mas ele fazia isso, ou ela fazia aquilo. Mas se você parar para pensar, colocar na balança, era muito mais desfavorável do que favorável, né? Vamos falar assim. Mas a condicionamento estava a pensar na escassez. Você perdeu aquilo, né? Sim, e isso está muito atrelado ao ego, na verdade. Porque quando você é deixado, entra muito o lado da rejeição. Não que o outro não sofra, o outro pode sofrer por outros motivos, por culpa. Normalmente o outro sofre por culpa. Eu que terminei, coitado, a pessoa está sofrendo, eu não devia fazer a pessoa sofrer, blá, blá, blá. Isso quando há empatia, né? Sim. Agora, o outro normalmente sofre pela rejeição. Porque aí entra uma coisa muito lá para trás, né, de cada um, do quanto nós introjetamos o nosso primeiro amor lá dos pais, tudo aquilo que aconteceu. Então, como foi a nossa vida em relação à rejeição? Eu fui muito rejeitado na infância por meu pai, pela figura masculina, ou pela minha mãe, o quanto eu tenho de carência. Então, assim, tem pessoas que recebem, né, esse não, e lidam de uma forma assim, não, tudo bem, ela não me quer, tem quem queira, sofre ali um pouco, aí entra... Mas outras, é questão de ego, nem gosta tanto daquela pessoa que terminou, mas não pode ser rejeitado, né, não poderia ser rejeitado nunca na vida, então aí entra esse lado também. Então a gente tem que avaliar muito singularmente cada caso. A depressão, ela é muito química, por isso que a gente fala também que não adianta, às vezes, um tratamento só de psicoterapia, ou não adianta, ou também não adianta só entrar com medicamentoso. Um depende do outro. Um a gente vai trabalhar a causa, né? E o outro a gente vai trabalhar os sintomas. O remédio vem para tirar aquele sintoma, aquela a parte química mesmo, que quando a gente está em depressão também é totalmente alterada. Tudo bem, melhora-se os sintomas.
Porém, você vai repetir padrões. Quando? Se você não tratar a causa daquilo. Então, se eu pego uma pessoa que está deprimida porque se separou, acabou um casamento, etc., eu vou conseguir tirá-la um pouco daquele fundo do poço ali. Só que ela precisa elaborar todos os acontecimentos. Então, assim, aonde foi que a coisa degringolou, ressignificar um monte de coisas no relacionamento dela para que ela consiga perceber até o que ela tem de autorresponsabilidade sobre aquilo que aconteceu, o que faz, então, o que ela poderia melhorar, o que não. Por isso que é legal, quando há esses términos, a pessoa ficar um tempinho quieta, né, um pouquinho assim, eu falo, fechada para balanço, para ir cicatrizando algumas feridas que tem a ver com elas, e outras que ela tem que enxergar de valores ou conceitos ou de defeitos que são inegociáveis para ela, né? Você está me vendo? Tô entrou uma ligação. Não, então, assim, tem coisas que são inegociáveis e que as pessoas precisam aprender a dizer não e não repetir em relacionamentos futuros. Não só de defeitos de outra pessoa, mas como de padrões de relacionamento. Porque às vezes a pessoa termina com um relacionamento e vai achar outra pessoa igualzinho. Aí ela fala, mas eu tenho o dedo podre. Não, meu amor, não é o dedo que tá ruim. São os seus valores, você não se conhece. Então você sai atirando, o que vier é lucro. Né? E não é por aí. Para você ter um relacionamento saudável, um relacionamento mais profundo, para que a coisa flua e dê mais certo, você precisa se conhecer. É o mínimo. Né? A gente estar inteiro para procurar alguém que também possa estar inteiro para a gente. E óbvio, depois a coisa vai se encaixando, não é a perfeição, né? Mas é muito mais assertivo quando a gente já sabe, olha, isso para mim não dá. Sei lá, uma mulher que para mim, sei lá, trabalha fora 24 horas por dia, ou que não serve. Um homem que, sei lá, é muito mulherengo, também não serve para mim. E assim, algumas coisas que a gente não negocia. Né? São valores, né? E aquele negócio, né, Lu? Não existe a metade da laranja. Você é uma laranja inteira. Você vai arrumar outra laranja. E cuidado se não arranjar uma laranja podre, que ela contamina, né, Lu? É nesse nível. Ô, Lu, e na crise do pânico, como é que, por exemplo, a pessoa que está sentindo, ela se sente mal, ela está achando que está morrendo, não sei o que e tal, e como é que a pessoa que está do lado pode ajudar? Porque a pessoa está vendo aquilo, que a gente fica assim, pô, vai pro hospital, vai morrer, vamos pro hospital, porque eu não quero, então eu morro na minha mão não, né? Mas como é que é isso? Foi uma ótima pergunta, porque o que acontece? A pessoa, quando ela está tendo a crise de pânico, tem uma pessoa do lado, a pessoa se apavora, e ela não sabe o que fazer, porque ela acha realmente que ela não sabe o que a pessoa está tendo, né? Então, assim, primeiro, procura manter a calma. Se você já souber que é uma pessoa que tem algumas crises, não vai ser a primeira vez, né, se você convive. Então, você procura se acalmar, saiba que aquilo não vai matar aquela pessoa. E também não fique falando, olha, calma, isso já vai passar, ou assim... Só piora, né, Lu? Só piora, porque a pessoa já está, de novo, no maior pico de ansiedade que ela pode ter num curto espaço de tempo, ou seja, ela já está no estresse de estresse, ela está ali descartando todo o estresse que ela poderia ter, físico, emocional, está tudo ali. Então, assim, se acalma, em primeiro lugar, procura manter a calma, fica só perto, pergunta, é a primeira vez que você está tendo isso? Se a pessoa conseguir responder, porque às vezes ela pode não conseguir naquele momento, né? Por que vai perguntar se é a primeira vez? Porque às vezes a pessoa, se ela já virou um transtorno, ou seja, não é uma crise, ela já está com um transtorno, ou seja, ela teve mais, provavelmente ela já deve ter passado por um psiquiatra e o médico já deve ter dado para ela, por exemplo, um remedinho sublingual para esses momentos. Então, é para isso a pergunta, não é para fazer um monte de perguntas e a pessoa não consegue nem responder naquele momento. Então, a primeira vez tem alguma medicação que você toma para isso? Tenho, tá na bolsa. Então, a pessoa vai lá, dá para a pessoa põe embaixo da língua, e a outra fica ali, esperando, do lado. E se ela não souber o que está acontecendo, né, a pessoa fala, não, é a primeira crise, então ela vai ficar ali perto e, de preferência, ofereça água. Quanto mais água essa pessoa conseguir beber,
sem ser forçado, lógico, se ela conseguir, melhor. Por quê? E como ela está tendo uma descarga ali, de novo, de noradrenalina e de adrenalina, isso é químico, né? Vai para o corpo, é uma descarga. Então, isso vai ser, quanto mais água ela beber, mais rápido ela vai ter vontade de ir ao banheiro. E aí, essas duas substâncias vão sair na urina mais rápido, então, a tendência é ela a descarregar e de vez de ser 20 minutos, ser 10, ao invés de 40 minutos, ser 20, é muito grande. Né? Então, assim, não ache que é chilique. A sensação que a pessoa está sentindo é realmente de morte. Se ela pedir, me leva para o hospital, leva. Não fique discutindo com a pessoa. O que ela vai se sentir mais tranquila, leva para o hospital. Né? Embora, no hospital, normalmente eles não deem esse comprimido sublingual, lá é mais intramuscular. Então, demora um pouquinho mais para fazer efeito. Mas tudo bem, às vezes, se for a crise, a pessoa não sabe o que é, vai para o hospital, vai ser medicada lá. A pessoa que está do lado pode potencializar mais isso, né, Lu? Isso, exatamente. É muito importante isso, e não falar, não é nada. Lógico que é. De novo, se ela for para o hospital e medirem, ela vai ter alteração ela não está legal, né? Não, ela está péssima. Olha só, o que eu falei com você? Quando o papo é bom, o tempo voa, né? Nós já estamos esgotando o tempo do programa. Olha, é verdade. Mas aqui, o pessoal fala assim, já estou até ouvindo, né? O pessoal falando lá. E pode ficar tranquilo, gente, que a gente vai trazer a Lu de novo, nós já combinamos fazer um outro assunto depois. Verdade. Lu, eu queria que você rapidamente deixasse aí suas mídias sociais, para quem quiser te seguir, quiser te perguntar alguma coisa também, tiver uma dúvida lá, e deixa suas mídias sociais. Vamos lá, eu tenho alguns stories que eu deixo no meu Instagram, algumas lives que eu já fiz com determinados temas, então para vocês entrarem lá, seria @psilubonfante. Tá aparecendo aí embaixo aí. Psilubonfante, isso. E se quiser, lá eu também, se quiser mandar um direct, eu respondo por lá, sem problemas. Eu posso deixar o WhatsApp também. Fica à vontade. Tem uma secretária que atende e depois me encaminha, seria o 011 99582-8384. Não é meu celular, Tá aparecendo aí embaixo também, gente. Tá aparecendo. Isso, e fico... Você é uma querida, muito obrigado pelo volume de informação, esclarecimento aqui. E nós vamos combinar depois de novo, não com uma demora muito grande, mas nós vamos fazer de novo. Com o maior prazer, eu que agradeço, Aldrin, a participação aqui com vocês, e fico à disposição aqui para outros bate-papos com outros temas, tá bom? Perfeito, obrigado, Lu. Gente, Obrigada a você. E a gente está chegando ao final de mais um programa. Agradeço todo mundo que esteve aí nos acompanhando pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade, Pouso Alegre, e pela Rede Fox de TV. E todo mundo que vem com a gente pelo YouTube, que interage, que manda recadinho lá, que a gente adora estar do lado de cá lendo e respondendo também. E a gente responde tudo, tá? Nada fica sem resposta. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui, e a gente agradece vocês que estão aí, a audiência, e espera rever vocês em breve, num outro programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.